Nós vimos agora na reportagem feita pela Júlia Borges, nas informações trazidas pela Júlia Borges, o desafio que é para a polícia enfrentar o crime. Nas grandes cidades do Brasil, se fala sobre guerra urbana. No Rio de Janeiro, por exemplo, é assim. E agora, a Polícia Militar do Estado do Piauí está numa nova etapa de formação dos seus oficiais, dos seus futuros oficiais, e traz ao Piauí Fábio Cajueiro, que é coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, já está aqui com a gente. Coronel Cajueiro, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Obrigado. Bom, o senhor veio trazer um pouco da experiência, né, que o senhor possui ao longo da história na Polícia do Rio de Janeiro. Qual é a maior característica do exercício da função de PM no Rio de Janeiro para combater o crime que se vê por lá? Eu acho que a principal característica envolve coragem física, né, para você enfrentar o perigo, e coragem moral de se posicionar, né, diante da criminalidade organizada, né, que tem posturas sempre completamente hostis, tanto ao cidadão comum quanto ao policial. Né? Tem treinamento para as duas coisas, para a coragem física e para a postura moral diante disso? É complicado. Eu acho que boa parte já nasce com a pessoa. Né? É difícil, mesmo você treinando alguém, a coragem física você ainda consegue treinar mais. Agora, a coragem moral é interna. Acho que isso vem mais de família. Né? De família. Agora, a gente usa o termo, né, guerra urbana. Isso soa muito estranho na medida em que nós estamos falando de compatriotas guerreando. São criminosos, mas são brasileiros como nós. Como é que a Polícia Militar lida com isso para fazer com que essa guerra não se pareça uma guerra, por exemplo, como a que é feita pelo Exército contra países adversários? O termo guerra, às vezes, é motivo de polêmica, mas quando nós comparamos os números, né, de confrontos, como das Forças Armadas Americanas e da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra, e depois comparamos com a Primeira Guerra, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, retomada do Kuwait, encontramos, infelizmente, né, as taxas nossas são todas maiores que as dos norte-americanos em todas essas guerras do século XX. Por exemplo, a nossa taxa de mortos nos últimos 30 anos é de 3,22%. Dos americanos na Segunda Guerra, 2,52%. O que indica que a nossa taxa é 1,28 vezes maior do que a dos americanos na Segunda Guerra, onde eles mais morreram. A parte de feridos, a nossa taxa, né, é da ordem de 17%. E dos americanos na Guerra do Kuwait, 0,02%. O que deixa a nossa taxa de feridos 724 vezes maior. Então, a gente comparando, esses são os menores e o maior número, nós, infelizmente, temos taxas que permitem a gente concluir que foi mais arriscado estar servindo na PM do Rio de Janeiro nos últimos 30 anos do que em qualquer força armada americana em qualquer conflito do século XX. O senhor, quando fala em servir no Rio de Janeiro, o senhor fala com experiência, o senhor já trabalhou no Complexo do Alemão, na unidade de pacificadora, né, na UPP. Qual é hoje o legado das UPPs? No serviço que o senhor prestou lá no Complexo do Alemão, vocês conseguiram que resultados? Essa experiência é bem sucedida, de fato? É complicada a avaliação, mas o que a gente pode dizer é que sem a polícia é pior. Porque o narcotráfico, né, a gente chama isso de sofisma de Sherwood, porque quando a gente pensa em Sherwood, imagina aquela floresta dos criminosos liderados por Robin Hood, Frei Tuck, João Pequeno, Lady Mary, e era um negócio meio paradisíaco. Na favela do Rio de Janeiro, não. O criminoso, o narconegócio, o narco-guerrilheiro, ele tira completamente todos os direitos humanos e a cidadania de quem mora ali. Então, num exemplo extremo, ele pode cismar com a esposa ou com a filha do cidadão que mora ali, e caso não resolva se entregar a ele, o cidadão tem que fugir do local, abandonar a casa ou ser morto. São as opções que tem, ou ceder, né, essa sanha dos criminosos. Então, não há direito nenhum ali. A polícia, entrando no local desse, dominando mesmo que parcialmente, isso aí é reduzido. Mas não conseguimos resolver ainda porque a polícia sozinha não resolve isso. A gente precisa de leis duras, né? Precisa de acabar com o laxismo penal, né? Acabar com a bandidolatria, né? Nós precisamos de ajuda dos meios de comunicação. Bandidolatria é quando a gente faz toda uma valorização do criminoso, né? Isso, infelizmente, acontece no Brasil. Tá. O combate nas ruas no Rio de Janeiro e, sobretudo, percorrendo corredores e becos das favelas.
tem exigido uma capacitação que eu acho que vocês só aplicam mesmo no Rio de Janeiro, com aquela estrutura que tem por lá. De que maneira que o senhor pretende replicar o conhecimento dessas experiências no curso que está sendo oferecido aqui no Piauí? A gente está vendo aqui a convite da Polícia Militar do Piauí, nós vamos mostrar a nossa realidade, o que acontece, o que aconteceu para que isso chegasse a esse ponto e mostrar as nossas propostas e projetos, onde deu certo, o que é mais fácil de fazer, o que é mais difícil, para evitar justamente que o Piauí chegue ao nível do Rio de Janeiro. É gratificante a gente vir a outro estado, né, e conversar com policiais militares daqui e saber que a Polícia Militar aqui entra em qualquer lugar, patrulha em qualquer lugar, aqui não mesmo tem na capital. Né? Não tem, até tem, mas não na intensidade do Rio de Janeiro, onde para você entrar em alguns locais você tem que fazer uma operação com blindado, helicóptero, forças especiais, tomar centenas de policiais para entrar e sempre havendo confronto. O que é estranho na marginalidade do Rio de Janeiro é que, mesmo o policial em patrulhamento, não fazendo uma operação, o criminoso, ao avistar o policial, atira nele, atira na guarnição, abre fogo, por quê? Aí vem aquela série de benesses, ele é promovido no mundo do crime, ele recebe uma recompensa financeira, né? Ele é idolatrado lá dentro, ele tem toda uma premiação que a gente não vê na maioria dos estados do Brasil. Como estimular policiais a continuar combatendo o crime que tem esse poder destrutivo? Olha, existem as pessoas que gostam da atividade, né? São vocacionados, então não é só uma profissão. Até estava conversando com o Coronel John ainda há pouco, envolve sentimento, envolve a vontade, no final das contas, do bem de enfrentar o mal, né? Então é necessário que tenham pessoas vocacionadas para isso. Não é fácil, é muito difícil, mas é necessário. Que erros o senhor acredita que a segurança pública no Brasil tenha cometido? Quando eu falo no Brasil, incluindo o Ministério da Justiça, as estratégias pensadas nas políticas de combate à violência foram cometidas no Brasil, que fizeram com que as facções saíssem de São Paulo, Rio e ganhassem o país. Existem duas questões fundamentais que um americano chamado Stanton Seminole escreveu um livro, estudou a coisa, um psicólogo que também analisou a polícia. A Mente Criminosa, ele já está traduzido para o português e se encontra aí para comprar o livro em qualquer lugar. Ele cita que duas perguntas fundamentais são feitas pelos qualquer criminoso antes de cometer o crime. A primeira, caso eu cometa o crime, eu vou ser capturado? Vou ser pego? E a segunda, caso eu seja pego, eu vou ser duramente punido, apenado? No Brasil, as duas questões são não. Eu posso citar, por exemplo, do Rio de Janeiro, homicídio, que é o pior crime. Nossa taxa de elucidação, 92% das chances do criminoso não ser identificado. A primeira pergunta, eu vou ser preso? 92% de chance de não ser preso. E caso seja preso, vai ser duramente punido? 100% de chance de ser apenado com uma pena pequena e ainda receber uma série de benesses da lei. Reduções de pena, favores, né? Daqui a algum tempo está com tornozeleira, está livre. Então o crime aqui no Brasil, na atual conjuntura, o crime compensa. Não existe negócio nenhum que a pessoa abra no Brasil que tenha 92% de chance de dar certo. Como resolver isso? Aumentar o encarceramento é a solução? As soluções são, vejo dois vieses bastante claros, né? Dois caminhos. Um é realmente as leis serem endurecidas, né? Deixarem de ser obsoletas e a persecução criminal realmente conseguir identificar. E o outro é a educação, porque o Pitágoras falava aí no caso de 400 a.C., educar as crianças para evitar punir os adultos. Isso, estou falando em 400 anos antes de Cristo. A receita está aí. A receita está aí. Então, de um lado, né, de uma forma resumida, de um lado, punir duramente aqueles que já escolheram o caminho do crime e do outro, educar pesadamente as crianças, incluindo valores morais na sua cultura, para que se evite que se torne criminoso, né? Coronel Cajueiro, coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, queria agradecer pela presença aqui no Jornal do Piauí. Ele vai proferir palestra daqui a pouco, aula, na verdade, para estudantes que estão em formação para oficiais aqui na Polícia Militar do Piauí. Muito obrigado pela participação no Jornal do Piauí de hoje. Obrigado, a honra e a satisfação estar aqui. É bom ver que o Piauí está caminhando bem na área de segurança. Que bom, que bom. Com a ajuda de todos os especialistas como o senhor também nesses cursos de formação.